Olá, queridos alunos, aqui quem fala é o professor Tiago Maia, do componente curricular Aspectos da Vida Cidadã, AVC. O assunto da aula de hoje vai ser transporte sustentável, a bicicleta como meio de transporte. Bom, aqui nós temos algumas imagens, né, de bicicletas. Essa aqui é uma bicicleta do tipo masculina, essa aqui é feminina, né? Aqui nós temos uma imagem de uma rua bem sinalizada, com asfalto novo, bem sinalizada, com uma ciclovia bem estruturada, né? Bom, é importante salientar que a bicicleta, como ela pode ser utilizada como meio de transporte ou como lazer, né? Também é importante salientar que haja uma integração, né, dos tipos de transportes municipais, como bicicleta, carro, ônibus, metrô, trem e etc. Porque isso na cidade, essa integração, ela é importante para que não haja lacunas. Porque vamos imaginar, se você tem um mapa da cidade, no mapa da cidade você tem uma série de caminhos. Esses caminhos são integrados, fica muito mais fácil para as pessoas procurar entradas e saídas para a cidade. Agora, se esses caminhos forem mal integrados ou desintegrados, vai haver muita dificuldade e confusão no trânsito, né? Então isso tem a ver com o planejamento urbano, né? O planejamento da cidade, que tem a ver com o plano diretor. Então a gente vai debater tanto a questão do uso da bicicleta como um meio saudável de transporte, como a infraestrutura, né? que precisa ser montada na cidade para esse uso dessa bicicleta, como as ciclovias, ciclofaixas, etc., né? E também a questão do planejamento do município para esse fim acontecer. O município tem que ter um plano, né, para que esse transporte seja integrado, ou que se ele não for, que daqui a 20, 30 anos ele seja, né? Então vamos ao próximo slide. O uso de bicicletas como meio de transporte constitui-se uma realidade muito comum em todas as partes do mundo, desde sua invenção, tal como ela é, pelos findos do século XIX, na Europa. A bicicleta sempre foi uma forma alternativa, né? E em alguns países a única forma de locomoção para diversos destinos. Em países desenvolvidos da Europa, a bicicleta vem ganhando força como um meio sustentável de transporte desde a crise do petróleo, na década de 70. Para os asiáticos, é meio de transporte daqueles com menor renda, que tão logo puderem migrarão para uma motocicleta. Na África é o meio de trabalho, na América Latina é o meio de lazer, né? Mas também meio de trabalho para muitos. Aqui nós temos uma imagem de uma ciclovia, né, bem organizada numa cidade, e observa-se, né, que se faz até entregas, né, com bicicletas, como esse aqui tem o Uber das bicicletas, como tem o Uber dos carros, né, tem o Uber das bicicletas. Aí você tem uma ciclovia bem sinalizada, com rampa, etc. É importante para o bom deslocamento, para a segurança dos ciclistas, né? Então vamos ao próximo slide. Todavia, independentemente da visão acerca desse modal, faz-se necessário que haja sua integração ao sistema viário, de modo que colabore com o bem-estar e a segurança, bem-estar e segurança de todos no trânsito na cidade. Aqui nós temos duas imagens, né? Uma imagem, essa aqui é uma imagem da cidade de Abaetetuba, né? Uma blitz feita pelo Detran e pelo Departamento de Trânsito Municipal, né?
gente observa claramente, né, que a cidade optou muito pelo transporte a motocicletas, a motos, né? E o transporte a motocicletas você precisa tá bem vestido com calça, né? Com sapatos, com capacete, né? E você vê que boa parte dos motociclistas da cidade não seguem essa regra, né? Veja bem, esses dois aqui até estão usando capacete, mas estão de bermuda, né? Por que é importante usar a calça? Porque se você cair, ela diminui, né, o impacto com o chão, né? Então você vai ralar menos a sua perna, né? O capacete, se você cair, você vai bater a cabeça no chão e quebrar seu crânio, né? Então o capacete ele evita que você, né, se você estiver em alta velocidade numa moto dessa, você pode até morrer, né, se cair, né? Ó, esse rapaz aqui, por exemplo, ele está de calça, né? Aparentemente até está de sapato, mas não está com capacete, né? Está de chapéu, né? E a passageira dele também está sem capacete, ou seja, provavelmente, né, ele deve ter sido multado, né, ou orientado a usar o capacete, né. Aqui é a forma correta de se usar, né, a motocicleta, né, com capacete, com colete, aqui o mototaxista bem uniformizado de calça, etc, né, com mangas compridas, né, para proteger do sol, etc. O passageiro também. Mas o foco nosso aqui não é a motocicleta, mas sim a bicicleta, né? Então, por que usar a bicicleta? Porque, ó, nas grandes cidades, né, médias e grandes cidades, você tem grandes engarrafamentos quilométricos de carros. Então, com o uso da bicicleta, você acaba diminuindo a quantidade de veículos, por exemplo, carros, caminhões. Além desses engarrafamentos, a grande quantidade de carros provoca, né, uma descarga de CO2, né, o gás carbônico, que acaba poluindo o ar, né? Então, você diminui o número de carros, você também diminui a poluição do ar, que vai provocar a contaminação dos pulmões das pessoas, né, que vão respirar esse ar poluído, né? Então, uma série de benefícios. Além de você usar a bicicleta, você pode, por exemplo, fazer exercício físico, né? Fazendo exercício físico, você preserva a sua saúde, né, física e mental. Então, agora vamos fazer uma breve análise da situação de Abaetetuba, né? Abaetetuba. Qual a situação do município de Abaetetuba? Né? As ruas principais do município têm asfalto precário, né? Ou seja, as ruas nas periferias, a maioria delas são a barro e a chão batido, né? Não tem o saneamento básico, né? Rede de esgoto, tratamento de água e o asfalto, né? Na cidade, por exemplo, não tem transporte público, né? Praticamente inexistente o transporte público na cidade de Abaetetuba. Então, no passado, vale ressaltar que a cidade de Abaetetuba foi a cidade das bicicletas, né? Agora é a cidade das motos ou motocicletas. Ou seja, houve na política pública, né, de trânsito, de transporte das prefeituras que passaram nos últimos 10, 20 anos na cidade, a priorização do incentivo ao uso de motocicletas e não de bicicletas. Tanto que a cidade deixou de usar as bicicletas, ainda usa bastante, tem muitas bicicletas sendo usadas, principalmente pela população mais pobre da cidade, até porque é uma cidade que não tem linhas de ônibus internas, você só tem linhas de ônibus para sair da cidade, né? Mas linhas de ônibus e o transporte escolar também, que é uma forma de transporte que existe, né?
Mas linhas de ônibus internas mesmo, entre os bairros do próprio município, você não tem na cidade de Abaetetuba, né? Então, esse foi um dos aspectos que é observável nessa política de transporte de mobilidade urbana do município de Abaetetuba. Então vamos ao próximo slide. Aqui nesse slide a gente vai falar um pouco mais de forma geral sobre essa questão da mobilidade, essa questão do transporte público. Então, estima-se que atualmente cerca de 82% da população brasileira habita em cidades. E conforme pontua Cavalazzani, somente 9 principais regiões metropolitanas do país são responsáveis por cerca de 30% da população urbana, a maior parte formada por classes sociais menos favorecidas. O país convive nos dias atuais, entre outras questões, com graves problemas de infraestrutura e de transporte, consequência de décadas de ausência de investimentos no setor ou mesmo escolhas erradas na hora de enfrentar tais problemas. Vamos ao próximo slide. Em 2004, o governo federal lançou o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicletas, pelo qual o governo apresentou aos poderes públicos, estaduais e municipais diretrizes e orientações. Aí a gente enfatiza. Hoje temos muitas ciclovias, ciclofaixas, né? Ciclovias nas cidades, ciclovias para as bicicletas, ciclofaixas para os pedestres. Até que ponto esse programa aqui gerou benefícios? E a gente observa que, de certa forma, houve benefícios para as cidades, com maior ênfase à questão do uso das bicicletas nos últimos anos. Porém, ainda temos muito que avançar, né? Aqui embaixo nós temos 2 citações que falam sobre essa questão de como as pessoas observam a bicicleta, como é que elas sentem e veem a bicicleta, né? Na questão do transporte, né? Essa primeira diz o seguinte: disse que a bicicleta é transparente ou invisível na circulação, não só por suas características físicas, né? Também é comum a percepção de que muitas vezes a bicicleta não é bem vista pelos usuários das vias, somente sendo percebida quando julgam que ela atrapalha o trânsito. Então, é uma visão negativa, mas tem também a visão positiva da bicicleta, né? Então vamos ao próximo slide. O que diz a lei, né? A Lei 10.257, denominada Estatuto da Cidade, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 88, segundo pontua no caderno referência número 1 da coleção Bicicleta Brasil, né? Entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Então, essa lei dos Estatutos da Cidade, ela vai criar uma série de regras que as cidades devem seguir, né, para se desenvolver de forma harmônica e diminuindo os conflitos entre as classes, os grupos, os interesses econômicos dentro das cidades. Isso inclui a questão da mobilidade urbana e da questão do transporte por bicicletas. Outra citação a seguir fala o seguinte, né? Pode-se afirmar que a bicicleta é o veículo individual mais utilizado nos pequenos centros urbanos do país. Cidades com menos de 50 mil habitantes representam mais de 90% das cidades brasileiras. Então, nessas cidades com mais de 90%, que são mais de 90% das cidades brasileiras, né? Que são cidades de 50 mil habitantes, né? O principal meio de transporte acaba sendo a bicicleta ou a pé mesmo. Então, vamos ao próximo slide. Bom,
É importante, né, saber quais ações a população de uma cidade deve fazer para melhorar o trânsito, né, em seu município, né? Faltou um acentozinho aqui, ó. Então, quais ações a população deve fazer para melhorar o trânsito, né? Lembrando que o Estatuto das Cidades ele obriga, né, as cidades com mais de 20 mil habitantes ter um plano diretor municipal, né? Que é o caso de Abaetetuba, né? Abaetetuba por volta de 150 mil habitantes, né? Então ela tem que ter o plano diretor. Será que tem o plano diretor do município de Abaetetuba? O que prevê esse plano diretor? Como é esse plano? Que investimentos, obras ele prevê? Quem fez esse plano? Ele foi atualizado? Foi regulamentado? Então, é importante que o cidadão conheça o plano diretor do município. Se não tiver um, lutar para que ele exista, né? Esse plano tem que ter um plano de transportes e obras urbanas, né? O município, né, minimamente médio, ele tem que ter linhas de ônibus internas, né, para que facilite, né, o transporte da população. Ou vans, né? Ou, no caso da cidade de Abaetetuba, tem muitos mototaxistas, né, mas tem que criar uma concorrência, né, para que outros meios de transporte possam existir, que se dê mais conforto para a população e que haja também mais concorrência para que o preço da passagem possa diminuir. Estimular o uso de bicicletas como alternativa ao transporte é outro fator importante que o plano diretor deve ter, né? Outra coisa é o saneamento de vias públicas com acesso a água e esgoto tratável, né? A gente observar a cidade de Abaetetuba, né? O saneamento é muito incipiente, a falta de saneamento é muito evidente na cidade. Então você vê que muitas gestões municipais fazem, né, o asfaltamento da rua, passando o asfalto por cima da terra, sem incluir o acesso ao esgoto e à água. Primeiro você tem que garantir o saneamento, que é uma rede de esgoto, né, e esgoto tratável, né, e água, né, uma rede de água tratável também, né, água pública, né. Em Abaetetuba nós temos a Cozampa, mas não sei se o sistema da Cozampa ele consegue alcançar todo o município, né? E o asfaltamento posterior dessas ruas, é claro, né? A criação de rede cicloviária integrada na cidade. Você vê que em algumas partes do município você tem, né, até ciclovia, mas há uma desintegração total entre essas redes de ciclovias, né? Possuir um cronograma de obras públicas como política de Estado e não de governo, né? Aqui nós temos uma imagem, né, que não é de Abaetetuba, mas sim de Belém, né? Uma imagem passada de Belém. Se você observar aqui, isso aqui foi antes da construção do BRT, né? Aí você tem uma linha de ônibus, né? Hoje não é mais assim, né? Você já mudou esse cenário aqui dessa rodovia, que é a Almirante Barroso, né? Você já tem o BRT, eles já estão tentando fazer uma integração do transporte rodoviário, né? Só que essa obra aqui é um grande investimento, né? Então seria de se pensar, né, no caso, por exemplo, de Belém, Belém tem o seu plano diretor. E atualmente eles estão discutindo, né, a questão de mudanças no plano diretor, né? E estão chamando a população para fazer as observações sobre essa mudança. Mas e Abaetetuba?
Será que a Abaetetuba tem esse plano diretor? Qual o plano de transporte do município? Qual é as metas de investimento para o estímulo ao uso de bicicletas? Será que tem? Será que existe? Aparentemente não existe, mas se existe, não foi aplicado, né? Então, uma série de indagações que o cidadão, aquele que vota, né, ele deve cobrar do seu gestor municipal, independentemente do partido político que esteja no poder. Né? Porque a cidade ela tem que ter um planejamento dela própria. Cada cidade tem que ter o seu próprio planejamento. Belém tem o seu, São Paulo tem o seu, Altamira tem o seu, Marabá tem o seu, Abaetetuba também deve ter o seu planejamento. Aqui nessa imagem nós observamos, né, vários tipos de modais de transporte, ônibus, motos, carros, e aqui tinha uma ciclovia. Essa ciclovia continua existindo, apesar dessa mudança que ocorreu com o BRT, né? Então vamos ao próximo slide. Aqui nós vamos mostrar um vídeo que fala sobre bicicleta e mobilidade urbana, ok? Então vamos ao vídeo. Qual é o papel da bicicleta na mobilidade urbana? A bicicleta nunca saiu de moda. Quase todo mundo tem uma, já teve ou ainda vai ter. Mas afinal, qual é a importância delas na mobilidade urbana? Eu sou o professor Vinícius, geógrafo na Universidade Estadual de Goiás, e está começando mais um podcast no canal Educa Periferia. A mobilidade urbana é uma prática social da vida urbana. Você sabia que, das várias formas de deslocamento, a mobilidade a pé e por bicicletas são as mais presentes em nossas cidades? No entanto, são as que menos recebem atenção por parte do poder público e também de toda a sociedade. É uma pena, né? Porque os benefícios que a bicicleta proporciona são inúmeros, como custo praticamente zero, ela não polui, proporciona uma atividade física, é bonito andar de bicicleta e faz bem. As bicicletas são utilizadas na mobilidade urbana para diversos fins, como meio de transporte, como lazer ou como instrumento de trabalho. Porém, nossas cidades são hostis, despreparadas para as nossas bikes. Em geral, todos os pequenos e até médios deslocamentos poderiam e deveriam ser realizados por bicicletas sempre que possível. Nas cidades pequenas, deveria ser o modo mais utilizado por todos os seus habitantes. Mas por que isso não ocorre? Temos impregnado a cultura do automóvel em nosso meio, priorizando sempre o transporte motorizado. Há pouquíssimas ciclovias e ciclofaixas nas cidades. Quase não há bicicletário ou paraciclos para deixarmos as nossas magrelas bem estacionadas em frente aos estabelecimentos, por exemplo. Nunca tivemos uma redução ou isenção de IPI para a bicicleta, como já tivemos anteriormente em relação aos carros novos 1.0. E também não há uma campanha contínua de educação no trânsito para que se respeite o ciclista. Em contrapartida, essa realidade está mudando. A Lei Federal 12.587/2012, conhecido como a Lei da Mobilidade, garante que, no sistema de mobilidade urbana, toda estrutura deve ser voltada, em primeiro lugar, para o pedestre e, em segundo, para o ciclista. O arquiteto dinamarquês Jan Gehl afirma que, se melhor as condições para os ciclistas, surge a cultura da bicicleta. E onde há a cultura da bicicleta, há mais democratização do espaço urbano. Isso eu posso garantir. Em Goiânia, cidade onde vivo, nas pouquíssimas ciclovias existentes e que são desconectadas, tenho percebido um aumento significativo de pessoas com suas bikes. É bonito de ver e fico pensando, por que a cidade toda não é conectada por bicicletas? Talvez a resposta esteja na forma como nós e os tomadores de decisões enxergam a cidade. Quanto mais propagarmos essa consciência e a importância da bicicleta para as nossas cidades, mais rápido vai ser o processo de mudança, beneficiando a todos nós. Dessa forma,
Com todos os cuidados necessários e com muita atenção no movimento, é claro, eu faço um convite a você. Faça essa experiência de andar de bicicleta. Realize os pequenos deslocamentos pedalando. Quanto mais ciclistas, mais seguras serão as nossas cidades. Lembre-se que a bicicleta é mais confortável, mas faça essa experiência. E eu termino aqui esse podcast com uma frase muito interessante da jornalista e cicloativista Renata Falzoni, que ela fala assim: só conhecemos verdadeiramente uma cidade a pé ou no máximo de bicicleta. O resto é pressa. E você, o que achou disso? Espero seus comentários e suas opiniões. Até o próximo podcast no canal Educa Periferia. Bom, pessoal, a gente viu, né, a importância do uso da integração, né, das ciclovias nesse vídeo, né, a importância de você ter um plano, né, para se criar, né, uma política municipal, né, de criação de ciclovias, né, e como é importante usar a bicicleta e como ela é importante não só para a questão da diminuição dos engarrafamentos nas cidades, mas também a questão da saúde do indivíduo que usa a bicicleta, que pratica exercício, né. Mas esse vídeo enfatiza muito bem a questão da falta de infraestrutura e falta de prioridade dos planos municipais em relação a essa questão do uso da bicicleta, né? Por isso, nós precisamos conhecer bem o que é o plano municipal, né? Então, no próximo slide, eu vou passar um videozinho explicando sucintamente o que seria o plano diretor do município. Então vamos ao próximo slide. A principal questão envolvida é a disputa pelo espaço da cidade. Essa lei vai regular a ação das empresas e do governo nesse território. Ela vai dizer de quem é a cidade, para quem é a cidade. A cidade é dividida em zonas. Essa divisão acontece para proteger algumas áreas, meio ambiente, patrimônio histórico, comunidades populares, e ao mesmo tempo estimular a construção em outras áreas. Por que é tão importante essa divisão? Porque ela vai definir em quais áreas da cidade vai se estimular o investimento imobiliário e quais áreas precisam ser protegidas. Social é uma garantia de que esses lugares serão protegidos como áreas de moradia popular. Construções empresariais não poderão ser feitas nessas localidades. A cidade precisa crescer pensando no bem-estar coletivo e não apenas nos interesses das classes mais ricas. Para isso, os imóveis precisam servir à população e não apenas ao seu proprietário. Prédios abandonados que poderiam servir de moradia popular ou como algum equipamento público não estão cumprindo sua função social. O plano diretor tem como obrigação criar instrumentos que obriguem os proprietários a cumprir suas determinações, evitando o mau uso do espaço urbano. O plano diretor também deve garantir qualidade de vida a toda a população, acesso a bens e serviços. Para garantir o acesso das pessoas a todos os equipamentos públicos e espaços da cidade, é necessária uma política de mobilidade adequada, que inclui não apenas a melhora do transporte público, mas levar em consideração qual parcela da população realiza os maiores deslocamentos e pensar de que forma esses trajetos podem ser reduzidos, melhorando a rotina dessas trabalhadoras e trabalhadores. Dentro do plano diretor, é preciso criar soluções que melhorem esse cenário, inclusive pensando em formas alternativas de transporte e mobilidade, como as ciclovias e o transporte fluvial. As mães trabalhadoras muitas vezes não têm com quem deixar seus filhos para irem para os seus empregos. Creches que possam acolher essas crianças e facilitar a rotina é uma pauta importante na luta pelo direito das mulheres à cidade. É função do plano diretor pensar nos espaços urbanos de acordo com as necessidades logísticas das suas habitantes. Além das populações das zonas urbanas, o plano diretor deve assegurar o respeito à cultura e aos hábitos das comunidades tradicionais,
como, por exemplo, populações indígenas, quilombolas, agricultores familiares, populações ribeirinhas, assentamentos, terreiros de matriz africana, dentre outros. Os territórios dessas populações devem ser demarcados como zonas especiais para que seus direitos sejam garantidos e seus espaços respeitados. A saúde das pessoas que vivem em uma cidade depende de diversos fatores, tais como saneamento básico, acesso a equipamentos de saúde, acesso à informação, moradia em ambientes fora de risco, entre outros. O plano diretor, enquanto mecanismo que estabelece o crescimento e desenvolvimento da cidade, tem a obrigação de incluir estratégias que melhorem diretamente esses fatores. O meio ambiente da cidade e suas paisagens naturais devem ser levadas em consideração no desenvolvimento de qualquer cidade. Construções que prejudicam rios, matas e outros elementos naturais precisam ser evitadas. O plano diretor tem como função também proteger esses recursos naturais. Assim, a cidade vai crescer, mas de forma justa e preservando o patrimônio histórico, as comunidades populares e o meio ambiente. Nós estamos no momento de revisão dessa lei, e é preciso que todos e todas participem, pois ela decidirá os rumos da nossa cidade pelos próximos 10 anos. Como participar? Conversando com outras pessoas e comunidades sobre a revisão do plano diretor, participando da elaboração de propostas nos momentos de participação criados pela Prefeitura, se tornando delegada ou delegado e participando da conferência que será realizada no fim do processo, acompanhando a tramitação do plano diretor na Câmara de Vereadores. Bom, pessoal, olha, esse vídeo ele mostra a importância, né, do plano diretor, né? Então, o plano diretor é o plano na qual a prefeitura estabelece as metas para a cidade. Só que essas metas elas precisam ser acompanhadas de um orçamento, né? Ou seja, precisa de dinheiro. Então, a prefeitura ela tem que ter uma boa administração das finanças do município para poder ter uma boa arrecadação e fazer o planejamento das ações que vão ser executadas no primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato, no terceiro, no quarto ano, etc. Independentemente da gestão. E esse plano diretor ele não pode ser um plano da prefeitura A ou da prefeitura B. Ele é um plano da cidade. Ele foi formulado de acordo com as necessidades da cidade. Então, o uso da bicicleta ele tem que ser levado em consideração. Não só o uso da bicicleta, como o uso do carro, das motos, dos caminhões, dos ônibus, etc. Mas a bicicleta é um meio importante de preservação de uma vida saudável, né? De redução da poluição do ar e também ela serve como meio de lazer e transporte. Então, por isso que ela é tão importante e deveria ser mais valorizada. Então, aqui, para finalizar, nós estamos finalizando a nossa aula e nós temos as referências, né? Esse trabalho, né? Eu tomei como base o trabalho do Mário Sérgio da Silva e da Silva, né? O uso de bicicletas como modalidade urbana no município de Castanhal, no estado do Pará, né? Eu adaptei ao município de Abaetetuba, né? Procurei um trabalho que falasse sobre o uso de bicicletas em Abaetetuba, não encontrei. Mas esse aqui de Castanhal serve muito bem e pode ser adequado, né, aos estudos do uso da bicicleta em qualquer município do Brasil, né, inclusive em Abaetetuba, né? As imagens do slide eu retirei aqui do Google, né? Ok, então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos. Até a próxima aula.